Pessoal, vão chegando aí. Daqui a pouco o Paulo está presente com a gente. Ei, Paulo, bom dia. Bem? Bom dia, tudo ótimo. E você, como vai? Tudo jóia, graças a Deus. Tá bom. O pessoal tá chegando aí, vamos aguardar uns 3 minutinhos e aí o pessoal vai chegando, tá bom? Vamos lá. Tá chegando gente aí. Isso aí. Pessoal, vamos entrando aí. Queria falar que quem tiver pergunta para o Paulo, pode mandar que eu vou anotando aqui. No decorrer da nossa conversa, a gente responde essas perguntas. Sem dúvida. Vamos lá. Estamos aqui para bater papo hoje, né, Lili? Hoje é tranquilo, é domingo, então vamos conversar com tranquilidade e falar de pecuária, né? É o que a gente está aqui para fazer. Então, espero que a gente tenha aí um público bom. Aí o Carlos entrando, dando bom dia para a gente. O Abner aí, um amigo nosso também. Aí, ó, coisa boa. Olívia. Olivia entrou aí? Entrou. Ótimo, estou falando aqui. Tá ótimo, tudo funcionando aqui. Maravilha. Se quiser ir começando, com o Roberval. Muita gente entrando aí. Ah, o pessoal aí da turma está entrando. Maravilha. Vamos lá. Vamos falar de Nelore, vamos falar de pecuária, vamos falar de vacinação, vamos falar de tudo, né, Lelise? Vamos falar de tudo, vamos falar do que está rolando atualmente no mercado também, né? Assim, e a sua visão sobre isso. Isso que a Vamos gente lá. chamou. Então tá. Pessoal, o pessoal vai entrando aí para a gente não perder o trem, né? Como diz os mineiros. Vamos começar aqui. A gente está com o Paulo Neonel, do Grupo Adir. Paulo, por favor, eu gostaria muito que você se apresentasse, contasse um pouquinho da história tão importante que é no mercado da pecuária, o Grupo Adir. Por favor. Bom, eu sou do Grupo Adir, eu venho de uma família de pecuária, nós estamos nesse ramo de pecuária seletiva desde 1958, foi iniciado pelo meu pai que começou toda essa trajetória da nossa vida. Em 58 ele entrou no gado giro, em 1960 ele entrou no gado Nelore. O gado giro nós temos até hoje, não acabamos, como a gente nunca acabou nada que a gente cria, a gente continuou no giro, mas nós temos mais uma trajetória na raça Nelore. Eu brinco muito que eu tenho giro e crio Nelore. Essa é a verdade. Mas foi uma coisa, um fator importantíssimo que o meu pai nunca aceitou acabar com o gado giro. Ele era um apaixonado pelo giro, como eu também sou, pela função do giro, pelo que o giro fez pelo país. Em 1960 ele entrou em Nelore, em 62 teve a importação, que foi a que transformou o gado do Brasil na pecuária que ela é hoje, a maior pecuária do mundo. Transformou a raça Nelore é uma das principais raças de corte do mundo, se não for a maior em volume também, no Brasil, sem dúvida nenhuma. Maravilha. E isso aí trouxe uma vida para a gente, uma vida de seleção, sempre ligado ao setor produtivo primário. Nós nunca deixamos de ser, eles fazendeiros. Esse eu acho que foi o grande fator da nossa vida. Maravilha. Obrigado, Paulo. Então, assim, qual que seria o diferencial do Grupo Adir dentro do mercado pecuário? Desde quando criou até os dias de hoje? Qual que é a importância dessa pureza da raça, seja cruzamento puro por cruza, né, POI ou PO? Qual que é o diferencial do Grupo Adir hoje no mercado pecuário? O Grupo Adir, ele sempre trabalhou a raça na sua essência. Ele não existe puro por cruza no Grupo Adir, porque você não vai chegar em lugar nenhum. Isso. Existe uma linhagem pura, uma linhagem que não é POI ou PO, uma linhagem pura, com trabalho de seleção há mais de 100 anos, porque quando nós entramos
na pecuária seletiva, nós entramos pelas mãos de selecionadores que selecionavam há mais de 50 anos, que era a família Brumato, a família VR, Dr. Francisco Lourenço Sintra, que eram pessoas que já estavam com esse trabalho de seleção há mais de 50 anos. E a nossa vivência prática da vida mostrou que o único jeito de se transformar plantéis é trabalhar com puro. Não tem jeito de você trabalhar com origem que não é conhecida e transformar alguma coisa, porque você vai trazer defeitos que não são visíveis a você. Você está me entendendo? E a natureza já moldou isso para você. A natureza tem um trabalho de 2, 3 mil anos, 5 mil anos numa raça que sobreviveu quem? O melhor, o mais forte. Agora o homem não pode entrar e querer mudar a natureza. Porque nós trabalhamos em sinergia com a natureza. Nós trabalhamos fazendo o que a natureza nos mostra. Esse é o diferencial. E a pureza confirma isso. Isso é histórico. Na escola tinha isso, a lei de Mendel. Você cruzar a ervilha lisa com lisa, vai nascer lisa. Lisa com rugosa, uma parte de um jeito, outra de outro. Agora, estão querendo reinventar a roda. Pessoas que nunca fizeram, que nunca criaram, que nunca trabalharam, que nunca nada, estão dizendo teorias, achando que isso vai ajudar. Isso está dando prejuízo para o setor. Isso é o que acontece. A diferença nossa é trabalhar em sinergia com a natureza com o animal puro, com qualidade. Agora, o animal puro, produtivo. Porque seleção é isso. Você cria a raça pura e você escolhe o melhor. Não é qualquer um. Você escolhe o melhor e trabalha com o melhor. Você vai ter que saber escolher. Exatamente. Então, eu resumo isso em uso de tecnologia, né? Vocês, para mim, assim, para a gente, né, que conhece o Grupo Adir, eu conheço vocês desde a minha universidade, eu sou zootecnista e tudo, e quem vai contra a natureza não prospera, né? Não sustenta aí e não acompanha o mercado também. Você falou Acompanhar o mercado é uma coisa muito relativa. Porque eu não posso acompanhar o que eu acho que não está certo. Eu tenho que fazer o meu trabalho e o mercado enxergar se eu estou certo ou não. Porque você perpetuar numa coisa 65 anos, não é acompanhando a moda que eu vou. Eu vou numa linha de produção. Porque o leão de 1940 é o mesmo leão de hoje. O canarinho de 1940 é o mesmo canarinho de hoje. Agora, a natureza soube identificar o mais forte, o mais reprodutor, o que for no caso da ave, o que é mais resistente a intempéries climáticas. No caso do felino que eu usei aqui, é o que consegue passar mais escassez de alimento. E é isso que a pecuária fez. A natureza já te deu isso. Agora, eu queria transformar a natureza, porque eu não gosto de uma coisa de uma raça, então eu não tenho que entrar naquela raça. Porque aí essa transformação que estão tentando fazer e dando um prejuízo para o país, está trazendo bezerro grande, falta de leite, piora da carcaça do animal. Isso não é da minha boca que eu estou falando. O mercado te mostra, pesquisas te mostram, porque a natureza te entregou. Você vai interferir, piorar ela, em vez de escolher o melhor dentro do que você tem. Porque ninguém mediu e selecionou, mediu mais do que o selecionador. Ninguém. Agora, criar ficção e falar que aquilo que está certo e o outro está errado, porque para ser bom não tem que ser feio. Para ser bom não tem que ter aprumo defeituoso. Para ser bom não tem que ter problema de casco, problema de leite, só com teorias não. Acho que tem uma diferença no mercado, que é onde a gente se perpetua nele nisso. Eu não acompanho moda de mercado. Eu acompanho seleção. A natureza não acompanha moda de mercado. Os índices zootécnicos mostram para a gente, dentro da seleção, né, o que realmente importa, realmente dentro da seleção. E o que você falou agora, eu costumo resumir o seguinte, a gente fala que eu sou zootecnista, e a gente fala que a natureza cria e a gente melhora. Esse é nosso lema. Isso não é verdade. Não. Ninguém melhora a natureza. Ninguém sabe mais do que a natureza. Não é verdade isso.
A natureza cria. Se você tiver muita capacidade, você aproveita o que ela te deu. E mantém o que ela te deu. Porque não existe nada que você melhore o ápice, o melhor. Você se espelha no melhor para chegar nele. Agora, aonde que você melhora o craque? Não existe isso. A natureza, você não melhora nada que a natureza fez. Você aproveita o que a natureza fez. São coisas distintas. Agora, você saber aproveitar. Você querer transformar uma coisa que está pronta, como esses dias teve um embate até muito interessante, uma pessoa, não, realmente você tem razão. As carcaças do gado pioraram. Mas agora nós vamos melhorar. Mas por que piorou para melhorar? Aí é excesso de teoria e falta de conhecimento. Ninguém melhora a natureza. Ninguém. A natureza é perfeita. Ela te deu o melhor. Não sobreviveu o leão mais fraco, não sobreviveu o canário mais fraco, nada. É só o melhor que sobreviveu. Não tem jeito de melhorar a natureza. É o que passou mais fome, é o que matou mais outros reprodutores para ele sobreviver. Você tem que trabalhar em sinergia com a natureza. O grande erro que está tendo hoje na pecuária e a piora da carcaça do Nelore, que não é provada por mim, é provada por frigorífico, com trabalhos editados aí, provado por universidades, que a carcaça do gado piorou. Aqui não. Entendeu? Não, sim, eu entendo o seu ponto de vista. Não, do ponto de vista não, Annelise, não é ponto de vista, isso é a realidade. Ninguém melhora a natureza. Sim. Agora, quanto você gostar mais de um biotipo ou mais de outro, é outra história. Aí eu não vou discutir. Eu gosto mais de um gado Sim. assim, mais assado. Mas melhorar a natureza, não tem nem como você fazer isso. A natureza a gente mostra. Você tem uma beira de praia. Você vai fazer uma casa beirando o mar vai invadir a tua casa. Ela já te mostrou que ela invade. Agora você vai insistir com ela e fazer a casa na beirada? Não. Faz 100 metros para trás que se desfruta da beleza da praia e não tem problema com a natureza. Isso é um exemplo clássico. Eu venho da pesquisa e aí a gente trabalha muito com o melhoramento de características da carcaça. Por exemplo, ao longo do tempo vem melhorando a área de olho, de lombo, marmoreio, falando de outras raças, né? Enfim, só que até hoje... Deixa eu te dar uma particularidade aí. Eu sou pioneiro em ultrassom de carcaça. Uhum. Então, você talvez saiba um pouco disso da gente. Dos pioneiros. O ultrassom de carcaça nosso é feito pela DGT. Eu fui um dos primeiros a entrar, fazer com ela. Eu faço com a Liliane, que é uma pessoa, acima de tudo, uma competência ímpar. Ela e a equipe dela, não somente ela, mas pela firma dela, DGT. Então, isso eu avalio desde o início. Nós somos o único grupo do Brasil que faz abate técnico pelo Sérgio Flanzer, da Unicamp. Comprovando. Já trabalhei com ele, conheço. Então, comprovando paternidade, com DNA dos filhos, com animais de terceiro, sendo filhos de touro nosso. Então, pesquisa é o que mais nós fizemos. Agora, recentemente, eu estava numa palestra no Tocantins e o Marfrig soltou o Minerva, desculpa, mandou um material que 80% da carcaça do Brasil hoje tem peso e não tem acabamento. Então, onde melhorou a carcaça? Porque ninguém sabe mais que eles que abate boi todo dia. Exato. Eu tenho esse trabalho e te envio. Sim. 80% da carcaça do Brasil hoje tem peso e não tem acabamento. Por que tem peso e não tem acabamento? Aumentou o osso, diminui a gordura. Você veio de pesquisa, você deve saber do que eu estou falando. Sim. Piorou a linha de dorso igual piorou do gado? Piorou o contrafilé. Você sabe disso, porque o contrafilé vira chinelo, ele fica enfraquecido porque aperta o animal na primeira costela, ele empobrece na paleta, com o problema do dorso, ele tem problemas de aprumo. Se ele não tiver problema de aprumo, ele não tem o dorso igual está o dorso de hoje. A grande culpada dessa piora é a BCZ, que vai criando permissível para aumentar o registro. Porque senão esse gado nem registrado seria. Aí ele tem que crescer aonde? Na barriga. Ele cresceu na barriga, ele dá peso vivo, mas não dá rendimento. Ele não dá rendimento, ele não dá quantidade de carne. Então piora o contrafilé, que piorou muito, já que você está falando disso. Não é que melhorou, piorou muito. Talvez a pesquisa que você está fazendo é da agora, recente. Aí comparar ruim com ruim, qualquer coisa que melhorar é fácil. Eu estou falando de coisas que estão acontecendo. Certo. Então, e você
acha que o cruzamento com o taurino, ele preenche aí, consegue Não, preencher? o cruzamento com o taurino, Não. estou falando aqui de raça pura. Agora, o cruzamento com o taurino é a melhor coisa para o nelorismo. Tá. Porque quem cruza com o taurino é um eterno consumidor de fêmea. Você está entendendo? Então, para quem cria Nelore como nós, eu agradeço o cruzamento todos os dias e acho importante, acho saudável. Só que todos os dias, quem faz o cruzamento tem uma exigência maior de fêmea e busca essa fêmea com quem? Com Nelore, porque ela acaba. Você cruza 5, 6, 7, 8 crias, a fêmea acabou e ele não tem reposição dela. E quando ele não tem reposição dela, ele tem que buscar ela onde? Não é? É, com certeza. Concordo. E outra coisa, estão falando aqui o negócio de eficiência, eu estou vendo aqui. Eficiência, se não existisse eficiência, o Nelore de poucas cabeças não seria a maior raça de corte do mundo, o gado que veio. Agora precisa ver hoje se tem eficiência ou se tem excesso de comida. Excesso de comida traduz em excesso de custo. Excesso de custo, você beneficia quem? A indústria. Tanto do frigorífico como da fábrica de ração. Cada um faz suas contas. Eu não vim aqui para fazer conta para ninguém. Agora, o que precisa separar o joio do trigo. O que é eficiência e o que é nutrição. Eficiência é um gado que produz a realidade do Brasil a baixo custo, dando lucro para o produtor, que cria todo ano, cria seu bezerro gordo, desmama bem, vive na qualidade de pasto e com alta resposta à nutrição. Isso é eficiência. Agora, você mascarar a eficiência é outra coisa. Eu vou dar trato, pariu nova, fez isso. Eu não quero que pare velho, não. Eu quero que pare na idade da raça. Agora, precisa ver se o custo para você fazer esse animal parir, quantos bezerros tirou desse gado, quanto custou para essa nutrição, quanto custou para a nutrição neonatal, se isso está beneficiando você na verdade ou você ficticiamente. Porque às vezes você está achando que você está tendo muita produção e você está tendo muito pouco lucro ou muito prejuízo. Prova disso é o aumento do endividamento do pecuarista. São números reais que o Banco Central fala. Isso não sou eu que estou falando. Tudo que eu falar aqui, eu tenho auditado e como te mostrar, na teoria e na prática. Nada que eu falo, eu não tenho comprovação. Tanto pessoal como científica. Então, isso aí você precisa separar o que é eficiência do que é custo. Que é importante isso. Com certeza. Ninguém é totalmente diferente. Porque, então, a vaidade está levando a isso. Achando que você tem eficiência, você tem custo. A vaidade está levando a isso. Porque você já deve ter visto posicionamentos nossos de falar o quê? Paulo, eu matei 10 mil bois esse ano. Ué, matou, foi excelente. E numa fazenda de 200 alqueires. Putz, que bacana tal. Não, mas esse ano foi muito apertado, eu perdi R$300 por boi. Mas qual a vantagem de matar 10 mil bois? Não era melhor ele tocar dentro da fazenda e matar 1.000 e ganhar 500 por boi? Então entrou o quê? Vaidade. Entrou busca pela eficiência e ceguez pela lucratividade. O que a gente é sensível é isso. É a custo, é a lucro. Porque eu não vou trabalhar para gado. Nunca na minha vida. Ou o gado vai trabalhar para mim, ou ele vai terminar no frigorífico. Essa é a diferença do Grupo Adir. Além de ter um gado padronizador, um gado que vive na realidade do país, um gado que busca, que tem produtividade na realidade do país. E isso é o que nós fazemos. E isso é que está tendo essa mistura na pecuária. Certo. Eu, como zootecnista, eu vejo a nutrição animal muito desequilibrada. Ela tinha que andar junto com a genética, sabe? Você tem razão. Eu tenho que concordar com você. Porque antes de andar com a genética, você tem toda a razão. E ela tem que ver uma coisa, Denise. Quanto custa para você equilibrar isso? Ou se consegue equilibrar? Porque nós pensamos em produção com lucro. Nós, uma produção sustentável. Porque nós, Grupo Adir, somos fazendeiro. Nós
vivemos, não que eu não queria ter outra fonte de renda, eu falo isso porque às vezes os outros vão falar outra coisa, não? Eu acho, não, tá falando que não tem, não, nós vivemos estritamente da pecuária, do setor produtivo primário, nós não vivemos de outra coisa. Então nós temos que tirar o nosso sustento e a nossa vida, e gostamos de viver bem, de pecuária. Eu não tenho um barracão alugado, eu não tenho um arrendamento de cana, não que eu não quisesse, vamos deixar claro, ou uma plantação de soja, não, eu vivo estritamente de pecuária. Uma Legal. por paixão, porque a gente gosta, e outro por sinergia que tem esse trabalho com a gente. Então nós não vamos mudar a sinergia e mudar o que Deus encaminhou para a gente por isso. Por isso. E não tenho conhecimento. Se você for entrar num embate aqui de agricultura, disso eu vou pedir até para não fazer, porque eu não tenho conhecimento para discutir esse assunto. Você entendeu? Então não é a mim. Agora, eu concordo com você, a nutrição tem que ter um equilíbrio. É um tripé. Nutrição, raça e lucro. Agora, está tendo lucro a nutrição? Tá bom para você? Lucro real e não vaidade. Beleza. Por isso que eu falei lá atrás, cada um faz suas contas. O gado Nelore nosso é um campo de experiência. Então, esse eu não trato. Hipótese nenhuma. O que eu faço é arrumar o gado. Em qual sentido? Chega no final da seca, eu pego os grupos contemporâneos, os pastos que aqueles animais vivem, e descarto animais mais sensíveis à seca. Eu não mudo sal mineral, eu não dou sal com ureia, eu não dou proteinado para esse gado, porque esse gado tem que responder na casa de quem eu vendo. Você entendeu? Ah, mas aguentaria por nutrição? Aguentaria. Só que eu tenho que fazer ele no pior cenário possível para você ter alta resposta do teu sistema de produção. Seja esse que eu produzo, ou com confinamento, com sêmio, com isso, com aquilo, aí é outra, como falei, outra coisa que você vai fazer lá e outro método de produção, vamos dizer assim. Aí quando o método de produção é diferente, aí a gente tem que ver por outro lado mesmo. Uma coisa que a gente trabalha muito na Soboi, Paulo, é o seguinte: a gente faz a conta para o produtor, ou para o frigorífico, ou para o trader, que são nossos 3 clientes, ao contrário. Eu não sei se você concorda comigo, mas a gente tem notado que você definindo a margem, sei lá, médio produtor, por exemplo, de 10% a 15%, falando de ganho de carcaça, ganho em cima da carcaça, né? O que ele vai receber ali, o que ele entrega para o frigorífico, por exemplo, o produtor rural. A gente trabalha com a margem, a gente primeiro define a margem e vê o preço de venda e o custo operacional, isso aí influenciando no lucro dele. Agora, eu não vou discutir margem de ninguém, cada um tem suas contas, é o que eu falei lá atrás. Isso. Agora, você precisa ver se a pessoa, quando termina essa operação, porque às vezes é o seguinte: se você é da pecuária como eu, agora, se é uma pessoa que está especulando no negócio, a conta dela é outra. Eu estou falando quem é do. Eu converso para produtor, não é para especulador. Para especulador não é com a gente. Conversa para produtor. Que às vezes você tem 5% ao mês de lucro e você não volta no gado que você tinha. Justo. Então são contas distintas. Sim. Isso é igual você falar assim para mim: eu tinha $1 milhão. Vamos falar de uma linguagem que mais gente vai entender. Eu tinha $1 milhão. Fiz uma aplicação X, ganhei 4% ao mês em real. Só que você vai lá e compra $980 mil. A tua conta era outra, não era essa. Você está misturando essa mistura que precisa saber identificar. Como eu falei, repito pela 4ª vez, cada um tem suas contas. Essa mistura de produção com especulação são coisas distintas. Exato. Não tem nada uma coisa com a outra. Se eu trabalho no mercado especulativo, é um tipo de conta. Se eu trabalho no setor produtivo, é outra. Porque às vezes eu prefiro manter no 0 a 0 que eu tinha e aumentar o meu estoque. Do que ganhar 4% ao mês e diminuir meu estoque. Que eu empobreci no estoque, eu não mexo com dinheiro.
Agora, essa conta para o frigorífico dá certo. O frigorífico tanto dá certo que olha a troca que teve, troca de ganho. Olha quem era os frigoríficos há 25 anos atrás e olha quem era o produtor. Olha quem é um, hoje é o outro. Então é o que eu estou dizendo, a vaidade está fazendo você ir trabalhar para o frigorífico. E você está empobrecendo com isso. Você está me entendendo? Você está empobrecendo com isso, trabalhando para o frigorífico e falando, e o frigorífico contando que tem que parir novo, tem que matar cedo, que tem que ter boi China, que tem que tratar, que tem que fazer, que tem que acontecer, e você entra na vaidade. E você entrando, e o endividamento do produtor aumentando. O endividamento aumentando, está ficando praticamente impagável. Olha o número de RJ que estão tendo no país. Isso tudo saiu em cima da onde? Em cima de vaidade. De querer produzir porque o outro produz. E não de pensar em lucro. Ninguém foi pensar em lucro. Foi pensar em produzir e falar que era bom. São Sim. coisas bem distintas. Agora, o frigorífico tudo dá certo. É um mercado inteiro vendendo para 3 pessoas e 3 pessoas vendendo para o mercado inteiro. Exato. Agora, eu não acho que eles estão errados. Eu não ataco, não. Eu acho que eles estão na posição dele. Quem está fazendo papel de bobo nisso é o produtor, de entrar na conversa e fazer o que não dá conta e para contar para os outros que fez muito. Eles estão no lugar dele. Tem muita gente para oferecer, por que eles vão mudar o jogo? Com certeza. Se você tem um pessoal para só... O pessoal falando aqui mesmo, a produção desenfreada, mas sem qualidade. Ou seja, o produtor enriquecendo o frigorífico, enfim, simples assim mesmo. Mas isso aí é só ver a troca de receita. Faz uma análise de 25 anos atrás. Quem era os frigoríficos, quem era o produtor. Faz uma análise hoje. Quem é o produtor, quem são os frigoríficos. A transformação é o que faz ele ganhar muito. Porque ele compra barato e vende caro. Porque todo mundo vendendo para um e esse um vendendo para todo mundo. Olha aqui o João Cláudio falando que o café caiu e o diminuiu a produção e o preço subiu. Lógico que é isso. Não tem nem dúvida que é isso. O que eu estou falando é a mesma coisa. Você quer vender 10 mil bois? Se você passar a ter 1.000, o frigorífico vai passar a depender de você. Agora, cada um faz suas contas. Eu não tenho nada com conta de ninguém. Cada um faz a sua. A minha não é essa. A minha conta é gerar demanda. Nós temos 65 anos de mercado. Nós temos uma opinião discutida dentro dele. Eu tenho 350 vacas Nelore. O cara entra ontem, ele tem 2.000. Ele acha que ele está certo. Ele vai ter aonde ele tem apego para ter as 2.000 e a que preço ele vai ter que vender a genética dele. E se tem genética, ou se é só registrada. Porque ser registrado não quer dizer que tem genética. Registra LA, registra gado, mudaram o permissível para registrar mais gado. Então isso não quer dizer que tem genética. Você pode ter um gado com registro para não pagar imposto, e não genética. Genética é outra coisa. Sim. É a mesma coisa disso. O cara vende 10 mil boi e ele está perdendo dinheiro. E ele está na ilusão que o ano que vem ele vai ganhar. E o ano que vem ele vai ganhar. Bom, já falando de futuro, né? Só incrementando, Paulo, desculpa te interromper, falando de futuro. Assim, eu não gosto muito dessa palavra tendência, não. Já dizia o meu professor Edênio Detman, essa palavra não deve ser usada nesse contexto, mas assim, qual seria a inclinação que você acredita nesse sentido, nessa linha de raciocínio, para moldar o futuro do setor? Eu acho que só tem um jeito de moldar o futuro do setor. Não existe outro. É o produtor mandar no que é dele. Para ele mandar no que é dele, ele tem que produzir o que ele pode, não o que ele quer. E viver dentro do que ele pode, não como ele queria. Você está me entendendo? Então, quanto ele pode produzir? São 1.000 boi, produz 1.000 boi e se enquadra para viver dos 1.000 boi. Agora, eu quero produzir 10 mil. Você vai sujeitar a outro mandar no seu negócio. Produz um boi enxuto, um boi econômico, um boi que te dê lucro, um boi que você chega no fim do ano e fala, deu tanto, vivi, não tive condição desfavorável. Porque todo mundo erra. Não tem quem não erra. Nós erramos muito.
erramos em negócio, erramos em linhagem, porque você vê uma coisa, dentro do nosso gado, eu não faço experiência na casa de ninguém. Eu faço os cruzamentos meus dentro de casa, das linhagens Nelore nossa, para conhecer, para depois mandar para sua casa. Certo. Então eu não vou ficar fazendo experiência, os outros vêm me falar que isso é bom, que isso é ruim, que isso é mais ou menos, que isso está... Não. Eu faço só o que eu... Lugar, quem faz experiência é a Embrapa. Eu não faço experiência. Então eu faço, quando eu mandar uma genética para sua casa, eu mando a genética assertiva. Uma genética que vai dar certo. Eu acho que o produtor devia usar essa experiência no negócio dele. O que vai dar certo na minha casa? Chama a família, fala, vem cá. E o outro caminho que vai ter, esse talvez seja o mais importante de todos, vai ser o produtor que tem que voltar a ser fazendeiro e transformar o que ele está fazendo. Transformar. Ele aprender a transformar o que ele faz. Arrumar um nicho de mercado para ele mandar na mercadoria dele e ele tocar no custo e ele aprender a transformar aquilo ali. Exato. Vou dar um exemplo, um criador de suíno. Por que ele tem que vender para o frigorífico? Por que ele não monta uma charcutaria e ele põe o produto dele no mercado? Um exemplo. Um produtor de leite. Esses dias eu estava falando que o produtor tem que produzir o que ele dá conta de mandar. A pessoa, não, porque... Aí você olha as liquidações de gado de leite. Todas elas são de mega produtores. Você não vê um produtor no sistema tradicional, pequeno, que manda negócio dele liquidar gado de leite. Ninguém liquida gado de leite. Agora você procura aí, ó, todo sábado, domingo tem liquidação total, plantel tal lugar, liquidação total no plantel do outro, porque não teve resultado. Porque aí tem, produz 45 litros. Verdade, produz mesmo. Só que ele tem 20 trator, pode falar, logicamente. Tem vagão forrageiro, ele tem galpão, ventilador, muito trato, tudo, chorumeira, tudo que você imaginar, tanque de captação, tudo que você imaginar. E a hora que ele vai vender ferro velho. Exato. E aí? Não, mas eu produzia 50 mil litros de leite, mas liquidou. O cara que produz 500 está lá de pé no negócio. Não tem nada uma coisa com a outra. Produção com lucro, realidade com vaidade, capacidade de produção com capacidade de ganho. São coisas distintas. Essa mistura do mercado que está complicando o mercado. E vem o especulador e bagunça isso tudo. Só que o especulador vai embora. Essa conta que você falou no começo é uma conta verdadeira, uma do especulador. Porque não adianta eu ter 4% ao mês e diminuir meu rebanho. Sim. Porque quem confinou o boi esse ano, no caso que você fala porque travou o boi, fez, aconteceu, ou não travou, comprou um boi de 200, pôs custo nele para engordar e vendeu de 330, 340, 350 até. Isso é uma realidade. Então deu uma margem muito grande. Verdade. Ganhou muito dinheiro. Acredito, vai pagar o trato, que é caríssimo, tudo, que é... Agora ele tem que voltar para o negócio. Ele tem que comprar o garrote. Ele compra o garrote. Porque ele não vai voltar a comprar o garrote de 200. Ele vai voltar a comprar o garrote de 350, que é um piso base. Que pode ser que as garrotas estão 380, 390, 400, depende. Estou falando quem matou 350. Ele não vai comprar de 300 e de 200. Ele vai pegar esse lucro e voltar para o mercado. E aí? Ele ganhou ou perdeu? Ele manteve o que ele tinha? Não, porque se ele voltar no número de gado que ele tinha e não sobrou nada, ele trabalhou com frigorífico. Ele tinha um gado. Ele tinha um gado que pesava 12, 13, 14 arroba. Ou não é verdade? Exato. Ele tinha esse gado. Tinha esse gado. Tem um Antônio aqui falando que se o produtor tiver padrão segurar seu boi no frigorífico, no açougue, eu creio que muda, eles dependem da gente. Isso é verdade. É isso que eu falei. Só depende de você. Agora, você entendeu a conta que eu faço? Explicando a conta tua lá de trás, que deu 15%. Não, eu quero saber se ele voltou pro negócio. Porque com certeza. Eu tinha 1.000 bois de 14 arroba. Compro e pago. Eu fiz um confinamento.
Aí eu pus ele a 200, paguei as diárias e vendi ele a 350. Eu ganhei muito dinheiro. Mas eu compro meu boi de 14 arroba para trás. Porque misturou a especulação com produção. Não tem nada um negócio com o outro. Agora, o especulador, que não é pecuarista, que não tem compromisso com o setor, que ele entra e sai do negócio quando ele quer, é o que lhe convém, para ele a conta é outra. Para ele, essa margem de lucro foi excelente. Ele não sabe se ele vai voltar esse ano. Ele não sabe se ele vai voltar esse ano. Talvez esse ano ele vai mexer com construção. Talvez ele vai investir em fábrica de bebida. Vai investir em marca de pet shop, que é um mercado crescente, que todo mundo que tem seu pet adora isso. Esse é o investidor, o especulador, não é nem o investidor. O investidor é especulador. Ou vai vender essa fazenda para plantar cana. Ou vai vender para plantar cana, porque é o que está acontecendo no Mato Grosso. Tá tudo certo. Esse aí é o especulador. Ele não tem terra, ele não tem nada. Ele sai no mercado, compra 1000 boi, 1000 é um número qualquer, você está entendendo? É sempre um número hipotético. Ele compra 1000 boi, põe num confinamento e vê se deu lucro ou prejuízo no final. É diferente do produtor, porque o lucro e prejuízo ele vai saber só na hora que ele volta o estoque. Porque ele teve um lucro de dinheiro e não voltou o estoque. Isso não tem nada a ver. Isso que ninguém quer entender. Eu ganhei muito dinheiro, ganhei R$700 por boi de confinamento. Você é produtor, então vai lá, compra teus 1000 garrotes e vê quanto sobrou. Certo. Aí sobrou. E assim, por que a gente vê muito consultor por aí? Por que os consultores não dão esse direcionamento para eles? Porque o consultor vive de vender ideia. E aí eu não vou entrar nesse mérito. Aí cada um faz suas contas. Eu gosto muito de quem fez. Eu copio quem fez. Eu copio quem vive. Eu não inventei a roda. Eu não nasci para inventar a roda. A roda está pronta há 5.000 anos. Ou mais. Então a roda eu vou dela. Ela já tem a roda. Aí consultor não é comigo. Aí é outra. A turma vai dando ideia, vai vendendo a ideia deles. Cada um tem uma retórica melhor, vende mais, ou tem a retórica melhor, mas o resultado uma hora aparece. Certo. Maravilha. Aí não sou eu para falar de ninguém. Inclusive, tenho grandes amigos consultores que gostam muito e respeitam muito. E não posso generalizar um setor. Eu estou dizendo o que eles fazem. Eles vendem uma proposta de uma ideia. Que eles não têm 99%, salvo, hein? Não tem na casa deles. Certo. Maravilha. Ô Paulo, então assim, a gente está entrando agora em 2025, vamos falar um pouquinho desse ano agora, em relação a ciclo pecuário, né? O pessoal aí tem muita especulação que vai reter matriz, enfim. Qual que é o seu ponto de vista em relação a esse novo ciclo pecuário aí desse ano? Olha, é um mercado de oferta e procura. Mudaram o nome para ele para ciclo pecuário. Eu acho que a tendência do gado é de alta. Certo? Mas eu deixo uma ressalva nessa tendência. Teve uma antecipação de movimento. Qual é a antecipação de movimento? Começaram a criar porque eu vejo muito o ciclo pecuário assim. Estou falando na minha vida prática. Eu quero comprar um lote de bezerro, não tem. Não, tem bezerro à vontade para vender. Eu não estou discutindo de preço, estou discutindo de oferta. Certo. Agora, se tem oferta, não tem falta de gado. Então, eu deixo uma ressalva nisso aí. E teve uma antecipação de movimento. Muita gente entrou nessa conversa do ciclo pecuário e antecipou a criar de novo. Será que esse ciclo pecuário vai ter? Será que ele vai ser duradouro? É uma pergunta. Porque teve uma antecipação de movimento aí. Uma grande antecipação de movimento. Será que ele vai ter? E se ele tiver, ele vai ser duradouro? Isso aí que precisa encaixar nesse jogo aí. São as perguntas que eu deixo. Agora, eu acredito que o mercado 2025 é um mercado positivo, também pior que estava, não tem jeito de ficar. Agora, eu não estou vendo o boi desse preço, não fez vantagem para ninguém. Porque eu vendi boi a 320 em 2021.
Então, esse boi hoje, corrigido pela poupança, ele é um boi de 390. O produtor está tão enfraquecido que ele está comemorando um boi de um preço 4 anos atrás. Se você corrigir esse boi de 2021 para cá na poupança, ele dá 390. Então, para empatar o valor desse boi, ele tem que ser 390. Isso é que está acontecendo. Então, comemorando uma alta, não. É uma recuperação parcial de perda. Eu vendi boi em Goiás a 320 há 4 anos atrás. Hoje o boi é 308, 310, 305. O boi, que eu balizo pelo boi comum, que é o boi da realidade. Que é o boi normal. Então, o povo comemorando, está comemorando o quê? O que está comemorando? Porque eu ouvi muita gente falando, eu estou comemorando a alta de preço. Eu falei, não, você está comemorando a recuperação parcial de preço. Exato. Você não tem alta nenhuma. Alta do boi, a hora que ele passar de 390. Aí teve alta do boi. Porque até lá ele corrigiu que a pior investimento que tem que a poupança deu. Isso sem contar a morte, salário, degradação de pastagem, manutenção de pasto, custo de pasto para você empastar um boi, sem manter nada. Você ficou lá, teu dinheiro livre. Não morreu nenhum boi, não sumiu nada. Então, isso aí que eu falo. O produtor está eufórico com uma coisa que não está acontecendo. A gente precisa ver qual é essa tendência, se ela vai se concretizar realmente. Agora, para ela se concretizar, esse boi tem que, na hora que ele passar de 390, ele começou a ter alta. E a 390 hoje é um empate. É só quem souber fazer conta de padeiro, pega o boi de 300. Teve gente que vendeu boi de 330, 340. Eu não vendi. Eu vendi 320. E muito, dentro do meu volume, muito gado. O que eu quis vender 320, o que eu tinha, eu vendi. Agora faz essa correção de 2021 para cá e vê quando deu. Exato. E isso complementa aquela conta que eu falei no começo, né? Pelo menos para produtor. Maravilha. Ô, Paulo, é o seguinte, a gente já havia comentado, você até comentou comigo aí no WhatsApp, a gente estava conversando, teve um caso agora de aftosa, né, lá na Alemanha, que não tem desde 1988, lá em Brandemburgo. Vamos falar um pouco sobre isso, o que a FIV tem a ver com isso, a obrigação da vacinação, né, já que a gente é livre, né? Eu acho que isso foi um dos grandes erros do Brasil, na minha opinião, ser livre de vacinação. Porque está sendo livre de vacinação para atender nichos de mercado que alguns deles, como a França, o Brasil devia partir dele que não vai fornecer carne. Já devia partir daí. E proibir entrar vinho e queijo aqui. Já devia partir daí, já começa daí. Porque não, a França na compra de carne no Brasil ela não é ninguém na fila do pão. Ela não é nada. Ela não muda nada. E a Europa está exigindo muito e produzindo pouco. Está exigindo demais porque ela oferece. Porque o comércio é uma troca. A Europa não troca o quê com a gente? Ela exige. Então, beleza. O que vai acontecer? Vai ter aftosa no Brasil ainda. Eu espero que seja o mais tarde possível. Vai atrapalhar o rebanho brasileiro inteiro. Você já imaginou isso num centro genético? O prejuízo genético que o país vai ter? Porque se partir da premissa que tem que abater o gado, vai ser um prejuízo genético monstruoso. Se você for no Paraná, nas fazendas que dominam o fornecimento de gado de leite do Brasil, se for na casa da gente, deu uma aftosa, se for na casa de outro produtor de genética de outra raça, outro de Nelore, qualquer um que realmente seja importante para o setor, e aí? Aí vai bater o gado inteiro e o prejuízo genético do país? O país retrocede 50 anos para atender toda a genética meia dúzia de mercado. Para atender meia dúzia de mercado, uma prova, eu falo isso desde que começou essa discussão. Uma prova disso foi a Alemanha agora. E a Alemanha não é cercada pela Bolívia, pelo Peru, pelo Paraguai, por nenhum desses países. Que pode acontecer isso com mais facilidade do que na Alemanha. Que na Alemanha, por pior que exista tudo, ainda tem um frio que mata qualquer coisa.
Exatamente. A gente teve uma experiência trabalhando junto com o Sérgio Flanzer lá no Pará, junto com o pessoal da Polônia, e aí eles prestam serviço para frigorífico lá, as condições que eles mostravam os vídeos para a gente dos frigoríficos lá na Europa, umas condições assim, assim, insalubre, né? E eles ficam exigindo da gente, né? Por Só exemplo, exige. você vai lá na Alemanha, não tem vai num café lá, por exemplo, não tem um café brasileiro lá. Tem café de tudo quanto é lugar, mas não tem um cafezinho brasileiro lá. Então, assim, né? Então é isso que eu estou dizendo, exatamente isso. Estão exigindo muito e ofertando pouco. Esse excesso de exigência tem que ser mudado. Isso tem que ser mudado. Isso é uma coisa que tem que acontecer, tem que mudar. E o Brasil precisa começar a se posicionar como fornecedor importante. Ele tem que começar a se posicionar sobre isso, sobre a importância de quem é ele no cenário de alimentação do mundo. Porque você imagina, porque o mundo vai ter fome em pouco tempo. Exigiram tanto da natureza que não pode derrubar, não pode fazer, tem que aumentar a produtividade. Que eu não discordo de nada disso. Agora, tudo tem um limite. E não pensaram no povo. A população não para de aumentar, o mundo não para de exigir qualidade, o mundo não para de exigir comida e vai tirar isso da onde? Porque os índices de produtividade, eles estão quase se exaurindo. Tem razão. É verdade, Jamal? Você vai produzir quanto? 50 boi por alqueire? Não vai. E se for, qual o custo disso? Para quebrar mais gente, para alimentar mais pessoas? Porque colocaram uma peste no produtor que ele é obrigado a produzir e vender comida barata. Ninguém trabalha com prejuízo. Por que o produtor tem que trabalhar? Coitado. E ele é proibido de fechar seu negócio, porque senão ele é expropriado. Está tudo errado isso aí. Agora, precisa ter um governo que realmente olhe pelo produtor, porque tem governo que é contra o produtor e tem governo que falou a favor do produtor e não agiu a favor do produtor como tinha que agir. Agora precisa haver um governo que venha, que realmente olhe, fale e faça pelo produtor. Exato. E estão exigindo cada vez mais, agora São Paulo falou em exigir rastreabilidade. É lógico né? que falou, tudo que eles não têm que fazer e que beneficia alguém próximo a eles é melhor. Está tudo certo. Não tem nada errado nisso aí. O errado é a gente aceitar. Claro. Porque você quer fazer alguma coisa que te beneficie. Exato. É assim ou não é? Com certeza. Agora, o produtor aceitar é outra página do livro. Ele está aceitando. Porque se ninguém fizer, caso ninguém faça, a lei, como é que vai fazer? Não, aí vai lá meia dúzia e faz. Só que ele está achando hoje, ele está sendo beneficiado, em médio prazo, ele vai ser perdedor. Porque todo mundo vai ser perdedor desse tipo de medida. Ou seja, rastrear teu rebanho, se já tem o controle da vacina de aftosa, o controle da vacina, a ficha vamos falar de Goiás, Agrodefesa, o teu rebanho já é rastreado da Agrodefesa. Ou você não tem a ficha lá? Sim. Você tem que fazer atualização todo ano da tua ficha. Não é assim? Sim, com certeza. Você tem que fazer ela todo ano. E aí? Exato. Acho que a conta para o produtor só aumenta, né? Assim, esse ano agora estão falando em neutralidade climática. Ou seja, bom para pasto, vamos dizer assim. Mas em relação aos insumos, a volatilidade de preço para esse ano, Paulo, qual que é a realidade assim para você? Eu acho que essa alta do dólar vai bagunçar o mercado, mas não é uma coisa que eu consumo muito. Então, eu não sou opinião balizada para falar isso. Agora, eu acho que essa alta do dólar vai complicar o mercado como um todo. Vai beneficiar o exportador, porque a conta dele para vender para fora vai ser ótima, né? Mas quem é o exportador hoje não é o produtor, é o adquirente. Essa é outra mistura do mercado. Recentemente eu vi um assunto disso falando da pujança do agronegócio. Eu falei, não, a pujança do adquirente. Quem é adquirente? É a trade, é o frigorífico, não o agronegócio. Esse é o produtor. O produtor está em outra situação, bem distinta a essa.
Agora, o produtor tem que saber o que ele vai fazer. Se ele passar a mandar no produto dele e ele voltar a ter o que ele pode, esse insumo vai sobrar. Agora, se ele ficar de olho grande e querer plantar mais, o insumo vai subir. É lei de oferta e procura. Essa lei de mercado ninguém nunca mudou. A Adam Smith está presente o tempo todo, né? Na oferta e demanda, assim, então. Com certeza. Paulo, então a gente está aqui falando, acho que a gente abrangeu muita coisa, né, na nossa conversa de hoje, e eu gostaria, assim, que você falasse um pouco mais, uma mensagem final para o produtor, uma mensagem final para a turma que está assistindo, enfim. A mensagem final que eu deixo, primeiro agradecer você pelo convite, agradecer todo o pessoal de vocês, dessa consultoria renomada que tem no mercado. A mensagem que eu deixo, volte a mandar no que é seu. Para você mandar no que é seu, volte a produzir o que você manda, o que você dá conta, num método de produção que você tem domínio sobre ele. Não preocupe com produção, preocupa com lucro. Lucro nunca quebrou ninguém. Exato. Isso também é o lema da sua boi. Não é? E os líderes de produtividade em agricultura, que eu não tenho momento para falar disso e não tenho conhecimento para discutir isso, mas a gente acompanha virtualmente ou por notícias, isso, aquilo, todos quebraram. Os líderes de produtividade. Nenhum ficou de fora disso. Então pensa nisso. Pensa em mandar no que é seu. Não entra na lua achando que é queijo. Esse é o recado que eu dou, esse aí. Pensa nisso aí. Pecuária é uma coisa tão simples que seja a ser engraçada. Agora não dificulta, não. A roda está pronta. Pega a roda como ela roda que você vai ter sucesso nela. Copie de quem fez. Quem fez é que sabe fazer. E quem está no mercado fazendo por gerações. E eu copio desses, dia a dia. E eu acho que assim, eu vou até finalizar concordando com você também e dando uma dica de um livro que ele fala o seguinte: quem mexeu no meu queijo? Esse é o lema do livro. Quem mexeu no meu queijo? Então questione, né? Faz uma retroalimentação aí da sua produção e tudo, e faça o que o Paulo falou, pessoal. Ele está aí há mais de 60 anos no mercado, né? 50, 60 anos no mercado, com o Grupo Adir. Então, Paulo, 65, exato, obrigada. Então, a gente agradece muito a sua participação, foi um excelente domingo com você. Quem não assistiu a live vai ter oportunidade de assistir, vai ficar gravada do nosso perfil. Então, Paulo, mais uma vez, muito, muito obrigada pelas suas informações. Você é um cara que a gente admira demais, que pensa fora da caixa, e todo mundo devia seguir aí o que vocês pregam, porque o lucro é certo, vamos dizer assim. Né? É isso aí. Paulo, e volta a ser fazendeiro que não tem erro. Volta para a fazenda. Isso aí. Muito bem. Paulo, obrigado mais uma vez. Agradeço a Olívia também, a Olívia que nos assessorou aí durante essas conversas dessa semana. Paulo, obrigado. É uma pessoa de dentro da nossa casa, uma pessoa que está sempre no nosso coração e com a competência ímpar. Maravilha, maravilha. Obrigado assim, mais uma vez e obrigado a todos que dispensaram esse tempo num domingo para assistir a gente aqui. Muito obrigado. Tá, obrigado, Paulo. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, então, essa foi a live com o Paulo Leonel, da Nelore do Adir. É uma pessoa que, assim como a gente, acredita na tradição e acredita que a tradição, ao longo do tempo, ela dá resultado, né? Então, hoje foi mais um Domingo Pecuário comigo, Annelise Lobo, aqui na Só Boi Consultoria, e agradeço a todos vocês pela participação. Só boi, bom é lucrar. Até mais. Bom domingo a todos.